Vamos ficar em pé, irmãos? Para cantar esse hino. Vamos ler as Escrituras Sagradas, né? É um salmo bem curto, é o capítulo 113, Salmo 113, são 9 versos.
pode fazer uso da palavra de Deus, ler um verso. Eu vou ler o versículo 1 que diz: louvai ao Senhor, louvai os servos do Senhor, louvai o nome do Senhor. Seja bendito o nome do Senhor, desde agora para sempre. Desde o nascimento do sol até ao ocaso, seja louvado o nome do Senhor. Exaltado está o Senhor acima de todas as nações, e a sua glória sobre os céus. Quem é como o Senhor nosso Deus, que habita nas alturas? O qual se inclina para ver o que está nos céus e na terra. Levanta o pobre do pó, do monturo levanta o necessitado. Para o fazer assentar com os príncipes, mesmo com os príncipes do seu povo. Mas como que a mulher estéril em casa, sempre alegre de noites, de filhos, louvai ao Senhor. Muito bem, vamos todos juntos ler o verso 1. Louvai ao Senhor, louvai servos do Senhor, louvai o nome do Senhor. Amém, irmãos? Amém. Deus abençoe os irmãos, né? Uma alegria ter os irmãos aqui. Nós vamos ter nesse momento, o Monturo vai tocar um hino. Enquanto ele toca este hino, os irmãos vão ter a liberdade de trazer os seus dízimos e ofertas no gasofilácio em oferta ao nosso Senhor. Luciano, ele vai vir na frente, vai orar, o Senhor Deus, agradecendo pelos dízimos e ofertas que foram apresentados perante o Senhor. E também vai retirar o gasofilácio. Oremos com o nosso irmão Luciano. Bom dia, irmãos. Bom dia. Poderoso Deus, eterno Pai, obrigado, Senhor, mais uma vez, pelo privilégio, a oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui reunidos nesta igreja, ó Deus, para te louvar, para te adorar, para aprender mais sentido da tua palavra. Agradeço a Deus por tudo que o Senhor tem nos suprido, o Senhor tem nos sustentado a cada dia e a cada irmão, a Deus, a cada um dos nossos familiares, e não venha ter falta de nada. Agradeço ao Pai pelas ofertas, dízimos apresentados, nos dá, ó Deus, sabedoria e entendimento, que seja aplicado, ó Deus, na tua obra, da melhor forma, ó Deus, buscando, visando sempre cumprir, ó Deus, a missão, o dever que é evangelizar os perdidos. É o que eu te peço, meu Senhor, e te agradeço em nome do seu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Amém. Tudo bem, irmãos, vou dar a oportunidade para os irmãos escolherem um hino para nós cantarmos. Número 15. Número 15. Exultação.
comemoramos o Dia dos Pais, né? Dia 9. E nós também temos alguns irmãos que fizeram aniversário, né? A irmã Amélia fez aniversário dia 5. A irmã Leda fez hoje, né? Está fazendo hoje aniversário, né? Então, tem alguém que está aqui, que está fazendo aniversário, fez essa semana ou hoje? Tem alguém aqui que não foi mencionado? Então, vamos cantar, irmãos, se elas estiverem assistindo, né? Um ano mais de vida. Ou felicidade. Você ia colocar felicidade? Felicidade. Sem o... Perdão. Sem o outro. Vamos cantar felicidades então, irmãos. E aí logo em seguida o irmão Arley vai orar por essas duas irmãs, né? A irmã Amélia e a irmã Leda. Felicidades, né? A irmã Amélia e a irmã Leda. Muito bem. Os avisos da nossa igreja, né, irmãos? Sábado que vem nós vamos fazer a limpeza da igreja às 9 horas. Né? Esse sábado nós não fizemos, então sábado que vem nós vamos fazer a limpeza da igreja. E quarta e sexta-feira nós continuamos com nossos cultos normais, às 20 horas, e no domingo às 9h30 e às 19 horas. Lembrando aos irmãos que essa semana, essa região aqui foi rebaixada de novo, né? Saiu do amarelo para o laranja, você confunda as cores aí. E lembrar dos irmãos, a irmã Marilene, apesar de ela estar em recuperação de saúde, né? Mas quem trabalha com salão de beleza vai ter que fechar de novo, né? Então é uma situação muito difícil que a gente está passando. E orar pelos nossos irmãos, né, que são afetados diretamente por isso. Quando o governo não libera ou libera, né? Quando libera é bom para trabalhar, quando não libera não é bom, né? Então vamos estar orando, né, para que Deus abençoe e orar também para que as pessoas se conscientizem, né? A gente anda muito, às vezes eu estou andando na rua, eu vejo muita gente sem máscara em aglomeração, né? Pode até ficar junto, vai pegar uma fila, mas coloca máscara, né? Não custa, eu sei que é desconfortável, mas as pessoas às vezes pensam que comigo não vai acontecer nada, né? E acontece, por exemplo. Só para complementar, foi na terça-feira, eu fui com ela fez uma cirurgia, ela retirou 7 dentes, ela vai colocar um implante, né? Então ela não está bem, por isso que ela não pôde estar, para que alguém possa estar pensando. Ela falou da cirurgia, né? Foi uma cirurgia dentária que ela fez. Então, o dentista me chamou e falou que foi bem agressiva a cirurgia dela. Até parabenizou que ela resistiu bem, mas foi bem dolorida a cirurgia dela. Foi bem judiada mesmo. Vamos estar lembrando a irmã Marilene de oração, então, né? Foi a recuperação da saúde dela, né? Que ela possa, o mais breve possível, estar junto com a gente. E o nosso lugar, irmãos, é estar juntos, né? Mesmo que a gente ainda mantenha essa pequena distância aí, mas devemos estar juntos. Isso é muito importante, né? Orar pelo irmão Roberto, né, que está lá na Bahia. Estava conversando com a Roberta, parece que ele vai voltar, né? Então a gente está na expectativa aí dele da volta do Roberto.
da Janete, né? Que Deus abençoe, se for da vontade de Deus, possam voltar, né? Lembrando que esse mês é o mês que nós vamos dar a oferta do pastor Lúcio e a irmã Claudineia, né? Então, se você tem uma oferta que vai ser destinada a eles, fale por irmão Luciano ou por irmão Josias, diga, olha, essa oferta é para eles, tá bom? Nós vamos ainda cantar mais um hino, 339, agora está no seu boletim. Não consintas. Não consintas. Nós vamos cantar a primeira e a segunda estrofe. E depois, no final da mensagem, nós vamos cantar a terceira. Três, 3, 9. Vamos ficar em pé, irmão? Pode sentar. Tem uma frase, se eu não estiver errado, que fala assim, que ser mãe é padecer no paraíso, né?
bobear aqui, falar que ser pai é padecer no paraíso, né? Mas hoje é dia que comumente nós celebramos ou homenageamos os nossos irmãos que são pais, né? E a palavra de Deus, eu sempre digo isso para todos os irmãos, ela tem conselho para todas as áreas da nossa vida, irmãos. A Bíblia Sagrada. Ela tem ensino, doutrina, para todas as áreas da nossa vida, né? Às vezes a gente quer, estou com um problema emocional, ou problema de conflito familiar, eu vou procurar um psiquiatra, né? A palavra psi é alma, atra, cura. Então, geralmente, o que tem essa função, ele vai tratar com a alma da pessoa, né? E para tratar com a alma da pessoa, você precisa estar em comunhão com aquele que criou a alma, senão você não vai conseguir cuidar da alma da pessoa, que é Deus. Então, se um psiquiatra for cristão, ele pode até ajudar, mas se ele não for, ele não vai conseguir ajudar, porque a alma não é física. É um dos temas, talvez hoje à noite, que eu vou entrar no assunto. A alma, ela não é física, ela é algo que não é palpável, nós não conseguimos tocar na nossa alma, né? O corpo sim, o corpo nós tocamos, mas a alma e o espírito não. Então, o dia de hoje, né, ele é um dia que nós estabelecemos para honrar os homens e mulheres, os homens, não mulheres, né? Mas apesar que eu vi uma frase essa semana, e tem muita mulher que é pai e mãe, né? Mas, não criticando, mas criticando, né? Propagandas que fazem por aí, colocando pessoas que não são do sexo realmente original, né, como representante, é complicado, né? Mas nós, irmãos, temos doutrina, temos ensinamento nas Escrituras para todas as áreas, inclusive como ser um bom pai aqui neste mundo. Eu estou lendo também um artigo do Spurgeon que fala sobre a última frase de Jesus na cruz, né? E ele cita lá que Jesus começou, são sete palavras. A primeira começou, ou frases, né, que ele usa como palavras, 7 palavras de Jesus na cruz, antes de morrer. Ele começa com o Pai, e na última palavra ele também usa Pai. Então, a palavra de Deus, ela nos dá esta visão de Deus como nosso Pai. E se Ele se declara o Pai, não de todos, mas daqueles a quem Ele salvou, e através da salvação, Ele adotou aqueles salvos como filhos e filhas de Deus, e Ele se tornou o Pai dessas pessoas, né, por adoção, porque nós não podemos também, que é uma das linhas de pensamento em que as pessoas dizem, não, todo mundo é filho de Deus. Ora, irmãos, se todo mundo fosse filho de Deus, Jesus não precisava vir morrer na cruz, porque Deus não vai mandar um filho dele para a condenação. Se Jesus veio e morreu naquela cruz, ele morreu porque o homem estava perdido, e é através do amor demonstrado de Deus, através do seu Filho, que ofereceu-se naquela cruz, morrendo, derramando o seu sangue, padecendo por todos nós e por causa dos nossos pecados, é que aqueles que creem se tornam filhos de Deus pela fé em Cristo. E Deus passa a ser Pai desses que assim
fizeram. Então, Deus, Ele tem, através da sua palavra, ensinamentos a respeito de como nós podemos proceder aqui neste mundo como um pai que vai agradar a Deus. E que se vai agradar a Deus, irmão, vai ser um bom pai também para os seus filhos, né? Eu sempre tenho dito para os meus filhos assim, eu já tenho 60 anos, então eu tenho experiência para aconselhar. Se eu fosse um pai com 20 anos, talvez eu não teria tanta experiência, mas eu já tenho experiência. Porque se eu cheguei aos 60 anos e eu não tenho experiência, irmãos, é melhor então partir para a glória já de uma vez. Porque a gente adquire experiência através da vida, irmãos. Através dos erros, dos acertos, através da obediência, da desobediência. A gente aprende, e aprende muito. E os nossos filhos têm que aprender a ouvir o conselho do pai. Inclusive as Escrituras dizem que o filho sábio escuta o conselho do pai, mas o louco a despreza. Então, um bom filho, ele vai ouvir o conselho do seu pai, porque o seu pai, ele já tem a experiência para aconselhar o filho. E a experiência também das Escrituras, se ele for um pai cristão. Porque a própria palavra de Deus fala que nenhum pai, mesmo que ele seja mau, dará coisas ruins para os seus filhos. Dará coisas boas, mesmo sendo ele mau. Quanto mais um homem de Deus, que quer fazer a vontade de Deus na sua vida, que quer agradar a Deus, ele fará o melhor para os seus filhos. E as Escrituras dão essa orientação para este pai. Como este pai pode fazer isso no seu dia a dia, né? Tem um texto que eu queria aqui compartilhar com os irmãos, né? Vamos abrir as nossas Bíblias em Eclesiastes, capítulo 12. Eclesiastes, capítulo 12. Versículo 1 diz assim: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos, dos quais venha a dizer, não tenho neles contentamento. Então, se você parar para observar este verso, eu estava até aqui pensando. É uma coisa gradativa aqui neste verso, né? A gente, como jovem, vai deixando Deus atuar na nossa vida, Ele vai atuando, aí a gente vai chegando à velhice, à idade madura, a ser um idoso, a gente vai chegando. E o texto fala que se eu me lembrar de Deus, na época da minha mocidade, quando eu chegar a ser velho, isso não vai ser um problema para mim. Isso não vai ser um problema para mim. Agora, se eu não deixar, se eu não colocar Deus na minha vida, na minha mocidade, quando eu chegar à idade de idoso, a Bíblia diz que talvez eu não tenha contentamento na minha vida. Eu não seja uma pessoa feliz. Porque Deus não fez parte da minha vida. E o nosso Deus, irmãos, é o nosso Pai conselheiro. Aliás, quando foi para ser denominado o nome do nosso Salvador, uma das palavras ali, um dos nomes que Jesus teria, era conselheiro. Deus forte e Pai da eternidade. Irmãos, o Senhor Jesus, Ele é o nosso irmão mais velho, mas
pelas informações bíblicas, aquele que andava com Adão no jardim do Éden era o Senhor Jesus Cristo, antes dele ser homem, antes dele tomar forma humana. Quem andava na viração do dia para falar com Adão era o Senhor Jesus, o Deus Filho, que estava ali na comunhão, porque Ele criou todas as coisas. Ele é o Criador de todas as coisas. E Ele, irmãos, é o nosso Deus. Ele é o nosso Deus e o nosso Pai. E Ele nos deixou a sua palavra como orientação para podermos viver aqui, fazendo a vontade dEle e sendo feliz. Porque eu acho que é isso que a gente busca, irmãos. Viver uma vida feliz, independente das circunstâncias. Independente das circunstâncias. O apóstolo Paulo estava preso lá no último subsolo lá, acorrentado. E a palavra de Deus diz que ele cantava louvores a Deus. Ele cantava louvores a Deus. Então, independente das circunstâncias, felizes seremos, porque nós temos Deus no nosso coração. E por termos Deus no nosso coração, não há nada que vá abalar a nossa vida aqui nesse mundo. Por mais que a gente passe por elas. Nós cantamos aqui, inclusive o hino aqui fala: se por acaso desgostos vierem trazer-te temor, nunca te esqueças de Cristo, que é o teu maior protetor. Então o Senhor Jesus, Ele nos dá esta força para em qualquer circunstância nós estarmos firmes. Lá no passado, quando Abraão foi chamado por Deus, no capítulo 12 de Gênesis, o Senhor Deus, Ele dá uma ordem para Abraão. Ele diz para Abraão: Abraão, eu te escolhi para que você ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que se tem falado a seu respeito. Então Deus deu uma ordem para Abraão dizendo: Abraão, você tem que ensinar os teus filhos, e não só os teus filhos, a casa deles, né? Por exemplo, eu tenho minha filha Daniela, tenho o Luciano. Eu tenho que ensinar a Daniela, e o Luciano de Lambuja eu aproveito e ensino também. Aproveito e ensino ele. E ensino os meus netos. E lógico, aí vai ver a aplicação. O Luciano, como marido e pai, também vai ensinar os seus filhos. E logo, não muito breve, mas logo, né? O Samuel vai casar e o Luciano vai influenciar a família dele também. E os pais vão influenciando as suas famílias. O Túlio e a Roberta vão logo ter filhos. Quase, né? E aí vai ser os filhos que vão ser ensinados. Eles vão crescer, vão casar, e o Túlio vai influenciar os seus filhos, esposa, marido e etc. Então Deus dá esta ordem para que Abraão, ele ordene, oriente os seus filhos, a casa deles, para que eles guardem o caminho do Senhor, para que eles pratiquem a justiça e o juízo, para que Deus possa abençoar a vida de Abraão e os seus descendentes. Então, irmãos, Deus, Ele tem estabelecido que o Pai, Ele é uma autoridade controladora. Eu sei que isso é muito em voga hoje, por causa da nova teologia doutrinária do mundo, dizendo que agora não existe mais essa autoridade do Pai, mas existe, irmãos.
O pai, ele tem que ser respeitado por seus filhos. Ele tem que ser respeitado. Ele tem que ser honrado por seus filhos. Agora, irmãos, um pai tem que entender que, às vezes, ele não está tendo esse tipo de honra dos seus filhos por sua própria falha também. E ele precisa corrigir o seu rumo. Não é vergonha reconhecer que está falhando, irmãos. Não é vergonha. Sabe, eu acredito até que fala muito ao coração dos filhos quando o pai chega para os seus filhos e fala: meu filho, me perdoe, eu falhei nessa área. Aquilo vai dar mais honra para o pai. Né? Porque tem pai, irmãos, eu fui criado por um pai que ele não sabia o que era, eu não gosto dessa palavra desculpa, mas pelo menos é o mínimo que alguém pode pedir para alguém: olha, me desculpa, mas a palavra certa é me perdoe. Me perdoe porque eu falhei. Né? Porque tem homens que falam o seguinte: eu não peço perdão para ninguém. E deveria antes rever este conceito e falar: não, eu sou uma pessoa falha, e a cada dia que eu levanto, eu tenho que levantar e falar: Senhor, Deus, me perdoe. E se às vezes eu magoo alguém com uma palavra, com uma atitude, chegar naquela pessoa também e me pedir perdão. Nós deveríamos sistematicamente, irmãos, para termos comunhão com Deus, vivermos uma vida assim. Sempre, se eu ofendi, se eu falei alguma coisa, se eu fiz alguma coisa, me perdoe. Porque nós somos, tem uma doutrina que não é muito agradável nem se pregar isso, irmãos, que fala sobre o nosso estado de pecado, que a pessoa não gosta que a gente fala, mas é chamada depravação total. Não é isso, Júlio? Tem essa doutrina que fala que nós somos corruptos, nós somos maus. Eu não quero antecipar a mensagem de hoje à noite, que fala sobre as duas naturezas, mas é por esse caminho. Os irmãos podem até ficar pensando sobre isso, né? Então, Deus, Ele ordenou para Abraão ensinar os seus filhos. Ó Pai amado que está aqui nesta manhã, quem está me assistindo, Deus, Ele quer que você ensine os seus filhos. Como nós podemos ensinar os nossos filhos? Olha, irmãos, eu acredito que tem duas formas bem claras para se ensinar os filhos. A primeira, lógico, é falando, né? É falando. As experiências que nós temos, que nós acertamos e erramos e corrigimos o rumo, mas principalmente, irmãos, pela nossa forma de viver. Porque às vezes nós damos até um bom conselho, irmãos. Nós orientamos direitinho, mas nós somos hipócritas, porque nós ensinamos o correto, mas nós mesmos não fazemos. Isso é hipocrisia, e não vai ter força nenhuma. Esse ensino não vai ter força nenhuma, porque nós mesmos descredenciamos aquilo que nós estamos ensinando, porque nós não vivemos isso. Então, essas duas formas, eu ensinar, e aquilo que eu ensino, eu possa viver, para reforçar o que eu estou ensinando, para que as pessoas possam falar: olha, o que ele fala é porque ele faz isso que ele fala. Então, Deus deu ordem para Abraão, para que ele ensinasse os seus filhos. Esta autoridade dentro do lar, ela é fundamental, irmãos. Eu tenho sempre ensinado os jovens casais, as moças, mas também às vezes eu dou conselho para as senhoras, a entenderem que os seus maridos, futuros maridos, devem ser honrados como líder no relacionamento. A mulher não pode tomar a frente do seu marido, não pode.
há um exemplo bem claro para que as irmãs possam imitar, que é Sara, a esposa de Abraão. Sara, irmãos, ela foi uma grande mulher de Deus, e ela honrou seu marido, às vezes até exageradamente, no meu conceito, né? Porque ele mandava ela fazer alguma coisa errada, ela fazia, obedecia, né? Eu já não recomendo isso, né? Eu falava, não, peraí, eu vou até onde a palavra, o meu limite é a palavra de Deus. Passou da palavra de Deus, eu não vou, né? Mas ela é usada como um exemplo para as irmãs. No nosso caso aqui, Abraão foi escolhido por Deus para direcionar a sua família. E como então, irmãos, um pai, na orientação dos seus filhos, como ele deve agir, né? Como ele deve entender o seu dever de pai na orientação dos seus filhos? Bom, eu acredito, irmãos, como eu falei aqui na sexta-feira, né, que nós estamos em uma grande luta, um grande embate, e a única forma de nós lutarmos dignamente esta luta é através da oração, irmãos. E olha, irmão, meu amado irmão pai, o pai deve orar por seus filhos. Eu não sei se você ora por seus filhos, irmãos, mas se você não ora, a orientação de Deus para a sua vida é que você ore por seus filhos. O capítulo 22, eu sei que de Provérbios, eu sei que está falando sobre ensino, né? No versículo 6 diz assim: educa a criança no caminho em que ela deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele, né? Eu, irmãos, creio o seguinte, né? Esses dias eu tenho um bebezinho novo, que é um pé de mexerica pocã que eu tenho. E esse pé de mexerica pocã nasceu, eu chupei a mexerica, peguei a sementinha, coloquei ela no sol, depois que ela secou eu coloquei ela na terra e ela brotou, e ela já está desse tamanho, irmãos, e eu decidi plantá-la, né? E eu fui lá no terreno e plantei a mexerica. Mas eu fiquei pensando, como eu sou ausente, às vezes eu fico algum tempo longe lá do terreno, eu falei, eu vou pegar uma garrafa, vou fazer um pequeno furo na ponta, vou encher de água e vou colocar ela bem no pezinho do pé de mexerica. E olha, irmãos, aquela garrafa de água dura uma semana. Quando eu vou lá cada semana, está quase acabando a água. E esse pé de mexerica está forte, viçoso, não secou, não perdeu as folhas, está muito bonito mesmo. Por quê, irmãos? Porque ele está sendo regado com a aguinha ali sistematicamente. Irmãos, quando nós estamos ensinando os nossos filhos, nós precisamos regar o nosso ensino para os nossos filhos com muita oração. Os pais devem orar por seus filhos, irmãos. E não importa, eu oro por meus filhos, eles já estão grandes já. Eu tenho um que tem 37 anos. Vai fazer 38 agora em novembro. E eu oro por eles. Eu oro por cada um dos meus filhos. Eu peço a Deus por eles, em oração. E quando eu tenho acesso a eles, eu ensino, eu falo. Então, Deus, Ele deseja que o pai, ele ore por seus filhos. Não só ensina, né, a criança, o seu filho, no caminho em que ele deve andar. Você deve ensinar.
Mas você tem que orar muito por seus filhos, irmãos. Não esqueça de colocar os seus filhos no altar de Deus todos os dias. Ore por seus filhos. A oração de um justo, irmãos, de um pai, muito pode em seus efeitos. Orar pelos seus filhos. A palavra de Deus, ela orienta isso, irmãos. Às vezes, nós queremos ensinar os nossos filhos, né? Mas, com a filosofia moderna de hoje. Né? E eu vi essa semana num vídeo, uma sequência de uma situação. Primeiro, um rapazinho grande já, acho que até maior do que eu, mas adolescente, 14 anos, 13 anos, na escola, batendo no menor que ele. E corria atrás e batia, e todo mundo em volta gritando, e ele batendo e sendo filmado. E aí, a sequência é daquele garoto na sua casa, aí o pai também filmando, mandou a mãe filmar, com chinelo na mão. Falou: ah, você é valentão lá na escola, né? Você gosta de bater nas pessoas lá na escola, né? E desceu o couro no filho e filmou e colocou na internet. Os direitos humanos vão falar: ah, esse pai está errado. Irmãos, é por causa da falta de disciplina que o mundo está regredindo moralmente, no cuidado de uns para com os outros, da insensibilidade, do cuidado que um deve ter para com o outro. O pai, irmãos, deve disciplinar os seus filhos, porque o pai é como se fosse um modelador. O pai, desde a criança pequenininha até uma certa idade, que depois aí é só Deus mesmo, né, que pode agir depois de uma certa idade. O pai, irmãos, ele modela o caráter do seu filho. Ele modela. E é aí que às vezes nós como pais falhamos, porque nós liberamos os nossos filhos muito cedo para viverem independente da gente. E a gente tinha que liberar na hora certa, no momento certo. E existe tempo para ser liberado. Então, uma outra coisa que os pais devem fazer é disciplinarem os seus filhos. Discipline pelo exemplo, discipline, modele, mas acima de tudo, seja aquilo que você deseja que seus filhos sejam. Seja o modelo dos seus filhos. Porque olha, irmãos, é ruim você falar: faça o que eu falo, mas não faz o que eu faço. Então, irmãos, Deus, ele requer dos pais que os pais orem por seus filhos, disciplinem os seus filhos, orientem eles nos caminhos que eles devem andar. Então essa é uma prioridade que os pais devem ter, que os irmãos devem ter. Tem pai, irmãos, que é ausente nessa questão, deixa tudo sob a responsabilidade da mãe. E é uma carga muito grande para a mãe, irmãos. Essa área é a área que deveria atuar o pai, na disciplina, na orientação. A mãe pode estar ali ajudando, ela é a ajudadora idônea, mas é o pai que tem que estar sentando com os filhos, que tem que estar orientando os filhos, e não a mãe. A mãe não tem essa estrutura, irmãos. A estrutura dela é para outra coisa. É o pai que tem que chamar os filhos e orientá-los e discipliná-los, cortar privilégios nas suas vidas. Então,
E biblicamente falando, o pai, ele tem essa responsabilidade porque ele é o sacerdote do seu lar. Né? Abra sua Bíblia em 1 Timóteo capítulo 2. Veja lá, 1 Timóteo capítulo 2. 1 Timóteo capítulo 2. Versículo 4 e 5. Versículo 4 Versículo 4 diz assim: que quer que todos os homens sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Então veja aqui, irmãos, o homem, ele é o responsável, ele é a autoridade dentro do seu lar, ele é o homem, não é a mulher. A mulher, ela tem que ser submissa, irmãos. Eu sei que é uma coisa também que hoje as pessoas não olham isso muito bem, porque há um ensinamento de rebeldia, de enfrentamento, que o feminismo tem ensinado de forma tão clara assim para as mulheres. Mas as mulheres, elas devem amar os seus maridos, serem submissas no Senhor aos seus maridos. Como eu disse, a Bíblia é o limite, a palavra de Deus é o limite da obediência, da submissão. Para mim é. Eu não posso ir além da Bíblia, porque eu estou errado. Eu tenho que ir enquanto a Bíblia ensina. A submissão, a obediência, o respeito que deve existir. Então o pai, ele é um sacerdote dentro do seu lar. É ele que orienta, é ele que intercede por sua família. Sabe? Quem é que ora na sua casa? Quem é o orador oficial da sua casa? Se for sua esposa, irmão, você está errado. Não estou dizendo que ela não vai orar, mas o orador oficial deve ser você. Você é o sacerdote do seu lar. Todos os crentes são sacerdotes, mas o homem dentro do seu lar é o sacerdote, é o responsável, irmãos. Deus não vai cobrar da sua esposa. Pode acreditar no que eu estou falando. Deus não vai cobrar da sua esposa, mesmo que você determinou a ela que ela faça a sua função. Deus vai cobrar de você, porque você é o responsável. E por fim, irmãos, o pai, ele é o provedor do seu lar. O pai é o provedor. O mundo também está mudando muito, e às vezes nós encontramos o homem do lar, que é aquele que cuida dos filhos e a mulher vai trabalhar para fora. É um enredo errado da vida, irmãos. Porque Deus, ele estabeleceu o homem como um provedor. Lá no passado, a mulher ficava em casa cuidando dos filhos e o homem saía para caçar, para trazer a comida para dentro de casa. Não era a mulher. O único no reino animal que eu conheço que é invertido é o leão, né? As leoas saem em bando para caçar e traz a comida. O primeiro que come é o leão e ele fica cuidando da ninhada lá, né? De leões, né? É o único, porque ele é o segundo pessoa, por isso que chamam ele de rei, né? É o rei. Mas nós não somos reis, nós somos homens. Homens, pecadores, miseráveis, redimidos por Cristo. E precisamos entender que temos essa responsabilidade. Se a sua esposa trabalha, ela pode até trabalhar, mas ela não é a mantenedora do seu lar. E você não deve passar isso para ela. Ela pode até te ajudar, mas é sua responsabilidade. É você que tem que manter o seu lar.
Então, irmãos, Deus, nesse ambiente familiar, Ele tem orientação para tudo na nossa vida. Ele tem orientação para o pai, no caso específico de hoje, e tem orientação para todas as outras pessoas, as mães, os filhos, e assim sucessivamente. Por isso, irmão, o desafio é esse. Deus, Ele orienta o pai a ensinar a sua família, a ensinar os seus filhos. Ele orienta o pai a orar por seus filhos, a discipliná-los, porque o nosso Deus continua fazendo isso com a gente, irmãos. A Bíblia fala que Deus disciplina a todo aquele que Ele toma por filho. Então Ele continua fazendo isso. Ah, mas eu já sou velhinho, mas faz coisa errada com você se Deus não te disciplina. Ele vai te disciplinar, mesmo você sendo velhinho, não tem problema, Ele vai disciplinar, você é filho dele. Os seus filhos têm que ser orientados, você tem que orar por eles, regando esse ensino com muita oração, disciplina, né? Você tem que ser o sacerdote da sua casa, aquele que diante de Deus intercede por seus filhos e família, e você tem que ser o provedor da sua casa, irmãos. Você tem que lutar para prover as necessidades da sua família. Então essas são orientações básicas, tem muito mais coisa, mas é a base, irmãos, são as coisas básicas que um pai deve ter na sua vida, como colunas que sustentam a sua casa. É isso que um pai deve ter, como colunas na sua vida, que vai sustentar a sua casa. E Deus está ensinando isso para cada um dos pais. Vamos orar. Feche os seus olhos, abaixe sua cabeça diante de Deus. Eu quero orar por você, meu amigo, meu amado Pai. Que Deus te abençoe e que você entenda a sua responsabilidade diante de Deus. Obrigado a Deus por podermos nesta manhã, orientados por Tua santa e bendita palavra, ouvirmos os Teus conselhos, Senhor, para os pais. Eu quero pedir a bênção do Senhor por cada irmão que aqui está, que é pai. Eu oro por aqueles que ainda não são e que serão, para que esses ensinos possam ser preciosos na vida de cada um deles. E também na minha vida, Senhor. Eu oro e peço em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmão, nós vamos terminar cantando o 339, a última estrofe. Deixa, pois, tua tristeza. E assim que terminarmos de cantar, nós estamos encerrados. Christ.